2016. JB Eva Produções, filmagem e edição de casamentos, aniversários, batizados e eventos sociais. 30 anos de experiência no ramo. Faça seu orçamento. 12-3633-8546, 99111-8260. Boa noite, Taubaté, boa noite, Vale do Paraíba, e a você que está nas redes sociais nos acompanhando, aquele olá. Hoje é quarta-feira, dia 16 de agosto de 2017. É o dia de uma profissão muito importante, diríamos que uma profissão salutar para a nossa sociedade na questão do pensamento. Hoje é o dia do filósofo. E para a gente conversar um pouco sobre filosofia, nós estamos recebendo em nosso estúdio aqui na TV Cidade Taubaté, no estúdio Augusto César Guará, o Guilherme Monteiro, ele que é filósofo e também desenvolve um importante projeto para levar a filosofia à comunidade aqui na cidade de Taubaté. Guilherme, boa noite, prazer em recebê-lo aqui em nosso estúdio. Boa noite, fico muito feliz de vir aqui. Guilherme, para a gente começar esse bate-papo, como que você desenvolveu o gosto pela filosofia e por que você escolheu a filosofia, né? O que é ser filósofo? Bom, eu acho que é muito interessante pensar isso. Como que a gente desenvolve gosto, né? Sempre através de experiências. Então, ao longo do meu ensino médio, tive experiência com ótimos professores da área. E aí, dois grandes amigos e professores que hoje me considero grandes amigos, e na época eram grandes professores, e aí gostando da área, me identificando, por isso quis ser professor. E aí gostei muito da área também, e por isso quis a filosofia. Lembro muito bem que foi através de um texto, que era um seminário que foi passado para apresentar. Eu li aquilo lá e apresentei aquilo lá, eu percebi que naquele texto continha coisas que eu nunca tinha pensado. E aí, a partir disso, eu percebi que a filosofia era uma coisa que me faria descobrir coisas novas. E aí, a partir disso, eu me senti uma grande vontade de conhecer mais. Foi por causa disso. Você desenvolve um projeto aqui em Taubaté, de ocupação também do espaço público. Eu gostaria que você falasse um pouco do projeto, como que surgiu e como que está o andamento dele. Bom, o projeto surgiu de uma ideia minha e do Lund, e a gente começou a conversar sobre a possibilidade da filosofia alcançar pessoas, e cada vez mais pessoas. E nada melhor do que um espaço público para poder fazer isso. Então a gente pensou uma praça onde seria fácil acesso, onde que as pessoas pudessem circular livremente, para que pudesse discutir temas que muitas vezes estão ao nosso redor, mas que a gente não para pensar, ou então não tem tempo para pensar, ou então não tem com quem, às vezes, discutir. E aí, a partir disso, a gente desenvolveu esse projeto. Foi bem interessante porque eu cheguei para ele já meio desacreditado, pensando, seria legal, né? Ele falou, não vamos fazer. E aí, a partir disso, a gente começou a fazer. O projeto faz cerca de um mês que não faz o encontro, mas está sendo pensado o encontro para daqui a pouco. Geralmente acontece nos domingos, não todos, um domingo por mês mais ou menos, onde é discutido um autor ou um tema para ser debatido. E aí cada um que está lá é livre para trazer contribuições, ou então só para ouvir e discutir, fazer perguntas, e aí é um ambiente onde todo mundo é bem-vindo e todo mundo pode discutir filosofia. É o Filosofia na Ágora, né? Isso mesmo, Filosofia na Ágora. Ágora vem do latim, grego? É do grego. Ágora no grego é considerada as praças públicas, onde era um ambiente de democracia grega, onde as pessoas, os cidadãos, se reuniam para falar sobre os assuntos, desde política até decisões decisões da própria cidade. Então era um ambiente de
pura democracia, todos tinham voz e aquele que conseguia falar e discutir e as pessoas concordassem era a decisão que seria tomada. Então a filosofia ela nasceu na Grécia e nasceu no ambiente urbano, é uma ciência urbana? Então, a filosofia, eu não posso dizer que ela é urbana, porque até mesmo nessa época é difícil de entender o que seria essa urbanização, né? Mas a filosofia, ela nasce na Grécia, próprio do pensamento grego, antigamente, no período antigo, que era um pensamento muito aberto ao novo, à discussão, esse ambiente que favorece esse descobrimento. E por se tratar de uma cultura que se espalhava e tinha contato com várias outras culturas, isso fomentava cada vez mais esse interesse por essa discussão. E aí é onde surge a filosofia. E desde então a filosofia ela acompanha a sociedade por onde ela anda, porque ela vai pensar desde de problemas morais, éticos, até problemas políticos. Então a filosofia ela está inteiramente na sociedade, não tem como pensar uma filosofia sem pensar a própria sociedade. Quais os caminhos da filosofia no século XXI? Bom, no século XXI, a gente num período pós-moderno, a gente tem a consciência de que hoje muita coisa é fragmentada. O cara que constrói a ponte não é o mesmo cara que faz o asfalto. Então, o cara que constrói a ponte, ele não entende do asfalto, ele entende de construir a ponte. Então, cada vez mais as pessoas estão fragmentadas, cada uma olha para o seu canto, para a sua área, e a gente para de tentar entender ou tentar discutir sobre questões abrangentes. Infelizmente, uma grande tarefa da filosofia tentar, de certa forma, resgatar essa ideia de totalidade e tentar resgatar esse senso crítico que é próprio da filosofia mesmo e das relações humanas. Esse diálogo, esse estar aberto ao debate, ao confronto de ideias, que isso aí é sempre favorável. Dentro do século XXI, então, a gente percebe, até mesmo dentro das ciências, muitas vezes, enfrentamentos ou competições entre ciências, e que aí a gente acaba fragmentando cada vez mais o próprio ser humano. Então a biologia entende o ser humano de uma maneira, a sociologia entende o ser humano de outra maneira, a história entende o ser humano de outra maneira, e assim por diante. Cada matéria, cada ciência específica, ela trata o ser humano de uma maneira completamente diferente. E como agora a gente poder dizer quem é o ser humano visto de tanta fragmentação? Então a filosofia ela vai tentar olhar a partir dessas ciências, que não pode mais se ignorá-las, mas que também, se a gente permanecer só nelas, a gente vai perceber que o ser humano também vai ficar fragmentado. E aí a filosofia ela tenta resgatar isso. Então é mais ou menos isso que a filosofia ela tenta trazer para o século XXI. É possível explicar a nossa crise política no Brasil, crise política no mundo também? A gente vê aí a ascensão, por exemplo, do Trump lá nos Estados Unidos, né, quando todos os pensamentos convergiam de modo diferente. É possível explicar aos olhos da filosofia essa crise? Bom, a partir dessa pergunta a gente tem vários caminhos para tentar explicar, né? A gente pode pensar essa questão da fragmentação também para tentar entender esse problema político. A gente pode perceber que numa sociedade onde cada vez mais os indivíduos começam a mais individualista mesmo, onde eu entendo o que é bom para mim, você entende o que é bom para você. Cada um por si, cada um trata do que gosta. E aí a gente começa a perceber nessa sociedade cada vez mais o cara falando, não, eu penso assim mesmo e é assim que eu faço. Você que pense de outra maneira e faça de outra maneira. E aí acaba criando uma espécie de vazio, essa ausência de uma totalidade, que para a gente poder entender numa situação política hoje. O Brasil ele vive uma situação de vazio dentro da política. Não se encontra um representante que as pessoas possam confiar dentro da política. A imagem que a própria mídia passa e que as pessoas acreditam
é que todos os políticos não prestam. A gente olha para a política cada vez com mais descrença, cada vez olha o Estado com mais descrença. A gente chega ao ponto de querer viver a parte do Estado, a parte da política, e aí a gente acaba se alienando para tentar não viver dessa política. O problema é que, a partir disso, a gente se torna cada vez mais vazio, a política se torna vazia, abre brecha para uma espécie de messianismo político, aquele cara que as pessoas vão acreditar que vai salvar tudo, e aí é muito perigoso. Por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, a ascensão de Hitler foi num período assim, onde as pessoas tinham total descrença no Estado, total descrença na política, e aí surge uma figura que se mostra cada vez mais integradora, que tenta solucionar os problemas, trazendo ideias que o povo gosta de ouvir, e aí a gente sabe o que aconteceu. Então, de certa forma, essa crise política ela é extremamente perigosa por abrir brechas a essa descrença. Então ela pode chegar à ideia de que, já que não tem solução, qualquer um que chegar tá bom. Ou então, vou apostar nesse cara, vai que ele dá certo. E aí a gente pode acabar escolhendo algumas coisas aí e a gente vai ter que pagar um preço depois por isso. É onde dá brecha para ressurgimento de grupos extremistas também, né? Sim, como um caso recente, né, nos Estados Unidos, sobre a questão de grupos nazistas se voltando à tona. Isso acontece muito por questão de que até mesmo a gente não tem mais uma identificação com aquilo com a sociedade. Por exemplo, o cara ele não tem mais identificação no Estado, ele não vê no Estado mais um ponto de apoio, ele vê o Estado como um inimigo. E aí ele vê a iniciativa privada, as grandes empresas, também como uma inimiga, que está cada vez querendo mais exploração. E aí o cara se vê sozinho, onde surgem então grupos isolados do Estado, isolados de toda essa sociedade, esse aparato social. E aí ele vai tentar, da forma dele, impor os gostos deles, as vontades deles, onde a gente acaba chegando a essa questão, né? E aí vem a pergunta: uma sociedade que busca a tolerância, ela deve tolerar o intolerante? Porque se você tolera o intolerante, você abre brecha para mais intolerância. Então é extremamente complicado, extremamente perigoso esse caminho político, porque não dá para ter muita certeza. Então, a partir dele, até um aspecto filosófico, ao contrário de, por exemplo, cientistas políticos ou historiadores, não tentar afirmar coisas com tanta certeza a partir dessa parte política. Porque é muito difícil a gente pensar como que a política, então, qual é a solução? O que fazer a partir de agora? Que caminho isso vai seguir? É muito complicado. Você falou em pensar em tempos modernos, o René Descartes, né? Descartes, o filósofo francês, disse: penso, logo existo. Como fazer as pessoas pensarem a própria existência em tempos pós-modernos? Bom, é interessante a gente pensar que cada vez mais a gente passa menos tempo pensando sobre nós mesmos. Isso é um reflexo até mesmo de uma sociedade muito acelerada, onde eu estou cada vez pensando no depois, no amanhã, e eu não penso no agora. Então o cara, ele vai dormir cedo porque ele tem que acordar cedo no outro dia. Ele acorda cedo porque ele tem que trabalhar. Ele chega do trabalho cansado, então ele tem que dormir. Então ele vai cada vez mais vivendo num ciclo onde ele está buscando o depois. Não, eu aturo de segunda a sexta, porque sábado e domingo vai vir a recompensa. Então a gente começa a perceber que a vida dele não é agora. Ele não está vivendo agora. Ele está vivendo o sábado e domingo, mas até o sábado e domingo ele sobrevive. Então por isso a gente começa a pensar: será mesmo que a gente está pensando sobre nós mesmos?
A filosofia ela traz esse aspecto interessante para a gente, porque ela vai colocar em questão isso que você está fazendo. Você está fazendo por quê? Você gosta de fazer isso? Ou você faz porque você é obrigado? Ou você faz porque você tem que sobreviver de alguma maneira e aí você busca algum caminho? Você está realmente vivendo durante de segunda a sexta ou você está esperando acontecer o sábado e domingo? E aí você chega no sábado, na sexta-feira todo eufórico, chega no sábado, você aproveita o sábado o máximo possível, no domingo depois do Faustão já era, acabou o seu final de semana. E aí você volta a viver naquela vida de todo num ciclo de novo e que você perdeu todo o sentido da sua vida durante a semana. E já entra na segunda-feira cansado, né? Não tem jeito. Isso que o Guilherme está contando pra gente é muito interessante. Tem até um filme brasileiro, um documentário brasileiro, ganhou vários prêmios, entre eles o Festival de Gramado, chamado Nós que Aqui Estamos, Por Vós Esperamos. Você pode acessar no YouTube, é fácil para você assisti-lo e entender um pouco sobre esse processo da passagem da modernidade para a pós-modernidade e essas relações humanas que nós estamos vivendo no momento. É um documentário bastante interessante, se não me engano é de 2010, mas é fácil achar aí no canal do YouTube. Ainda provocando você, o Brasil está vivendo momentos conturbados politicamente ainda, né? Com relação à caverna de Platão, a gente pode fazer uma relação entre o eleitor e os políticos? Bom, é complicado, é muito complicado. Por quê? De certa forma, a caverna de Platão, para a gente retomar um pouco esse mito, basicamente, existiam então aqueles que estavam presos dentro da caverna, acorrentados, e eles apenas viam sombras de imagens que passavam por trás de uma fogueira. E aí essas sombras, refletidas no fundo da caverna, era tudo que eles tinham como realidade. Então, para eles, esses que estavam acorrentados, para eles o mundo todo era aquilo que eles viam na frente deles, apenas sombras. E aí, um belo dia, um desses acorrentados consegue escapar. E aí ele vai descobrir de onde que vem essas sombras, de onde que está vindo esse fogo e o que tem fora dessa caverna. E aí ele sai da caverna. A primeiro momento, ao enxergar o sol, ele fica completamente cego, ele não consegue enxergar nada que está à frente dele. E aí, aos poucos, ele vai retomando a visão e vai começando a perceber que existem várias outras coisas que acontecem lá fora e que lá dentro são apenas sombras. Então, o que aqueles indivíduos estão vivendo lá dentro não é a realidade, é apenas uma projeção dessa realidade. E aí, no mito, ele tenta retornar para essa caverna e ele avisa a esses indivíduos, de certa forma ele fala, aqui dentro vocês estão apenas vendo sombras. Eu conheci a verdade e eu venho te trazer a verdade. Eu vou te mostrar, eu preciso que você saia daqui e me acompanhe. Mas aí esses indivíduos eles não querem fazer isso, porque eles acham que esse cara está louco e ele não está falando nada com nada. Mas esse cara ele começa a insistir, e ele insiste até tal ponto em que esses indivíduos eles matam ele. Então, agora trazendo isso para a nossa realidade, o que esse mito tem a ver? Primeiro, existem várias coisas que a gente pode tirar dele. Um ponto interessante, que quando a gente acaba vendo toda a verdade, primeiro dói aos olhos. Isso não é algo fácil de enxergar. Não é uma coisa tão simples, é algo gradual, que aos poucos vai se retomando a visão. Porque quando você se liberta daquilo lá, você sai num vazio, você não enxerga nada. E aí é interessante a gente pensar também nessa ideia de que o conhecimento ele serve não só para nós, mas ele serve para compartilhar. Por isso que esse indivíduo ele retorna. E aí quando ele retorna e os outros não aceitam, eles acabam matando. Por que eles matam? Porque aquilo que incomoda, aquilo que não é do nosso interesse, a gente acaba deixando de lado. O que pra gente pode parecer complicado. Nossa, eu vou matar quem eu não gosto? Não, mas a gente pode isolar quem a gente não gosta. A gente pode fechar os ouvidos
não ouvir. Então a gente pode ignorar essas pessoas. Em redes sociais é cada vez mais comum. Você tem alguém que não gosta ou não concorda com algo que compartilhou no Facebook, você vai lá e exclui. Você não concorda com tal coisa, você apenas não quer ver. Você não concorda com o que está passando na TV, você muda de canal. Em vez de tentar refletir e tentar entender o porquê que essa pessoa está falando isso. Será que isso faz algum sentido? Será que não sou eu que estou enganado? Até mesmo para você se fortalecer caso você esteja certo. Para você perceber que aquela postura que você está tomando é de fato aquela postura correta. Ou, na verdade, não. Você apenas está naquele sentido. E aí, trazendo para a política, a gente pensa, esses indivíduos que estavam na caverna, eles não queriam conhecer a verdade. Eles tinham a oportunidade. Hoje, eu acredito que é um pouco pior. Hoje, não é porque a gente não quer conhecer a verdade, mas é porque a gente não tem acesso a ela. Como a gente não tem acesso a ela, fica muito mais difícil da gente se libertar. Então, por não ter acesso, eu acho até que é uma situação um pouco mais pessimista do que a caverna de Platão. Mas, apesar de ser pessimista, ainda existe uma saída. Ainda existe uma maneira de a gente conseguir se livrar disso. É uma maneira difícil, é uma maneira complicada, porque exige muito esforço, exige um pensamento, exige estar aberto ao diálogo e ao debate. Porque é justamente fazendo o oposto que esses indivíduos fizeram dentro da caverna que a gente vai conseguir descobrir isso. E como a gente conseguir unir as pessoas, no caso aí é a participação, né? As pessoas terem o senso coletivo de que o coletivo seria mais importante do que o indivíduo. Lembrando do Bauman, né? Que falou que nós estamos vivendo em tempos líquidos, nada é feito para durar. Como que a gente consegue fazer com que as pessoas participem da política, da sociedade, do dia a dia, da cidade, do estado, do país, em tempos tão difíceis, assim, onde a gente pode ver as redes sociais como um crescimento muito grande de grupos, como você citou, né, de páginas, mas cada vez o ser humano se relacionando menos, se tocando menos. Bom, é interessante o Bauman quando ele vai dizer que a sociedade é líquida, porque o que é próprio daquele líquido? É algo que toma a forma de qualquer coisa. Se você coloca num copo, a água ela tem formato de copo. Se você coloca numa jarra, tem formato de jarra. Se você coloca numa garrafa, tem o formato de uma garrafa. Ou seja, é extremamente maleável, não tem uma forma específica. Mas isso aí é interessante a gente pensar pelo seguinte: cada vez mais a gente vê dentro de uma rede social, dentro dos ambientes entre as pessoas, relações mais descartáveis. Quando eu digo relações descartáveis, eu estou dizendo quando às vezes a gente faz um amigo e a gente começa a conversar com ele e aí de repente para o assunto e a gente troca de pessoa. A gente troca de pessoa, o Bauman vai dizer que cada vez mais dentro dessa sociedade líquida a gente troca de parceiros, a gente troca de amigos, troca de as pessoas que estão ao nosso redor, simplesmente, não me agrada, vou trocar, não está legal, vou trocar. E aí cada vez mais as relações humanas se tornam frágeis. Na rede social é um grande exemplo. Como eu havia citado, se você não concorda com a pessoa, você apenas exclui. Você não tem mais chegar na frente dela e falar: olha, eu não quero mais ser seu amigo. Olha, eu não gostei do que você falou. Olha, por favor, não faça mais isso. Você não faz mais isso. Você apenas exclui e finge que nada aconteceu. E aí, quando você encontrar essa pessoa na rua, você apenas vai olhar para o outro lado. E não tem mais essa relação humana. Essa relação humana, ela se torna afetada em todos os sentidos. Tanto quando a gente pensa que, pra gente, essas relações, elas se tornam cada vez mais vazias, porque se elas não têm tanto tempo assim de duração, elas são apenas momentâneas, então elas não têm tanto sentido, pensando que esse sentido ele se constrói com o tempo de relação entre as pessoas, cada vez mais se fortalecendo, a gente começa a perder o sentido, e aí cada vez mais as pessoas se tornam instrumentos ou peças. Se der problema eu troco. E aí todo mundo passa a ser parte de uma engrenagem para o outro. E a gente não tem um grande papel do outro. O que é extremamente perigoso para entender o que é a gente. Afinal,
Eu sei quem sou eu quando eu me confronto com você e descubro que você é diferente de mim. E aí eu descubro que você tem uma ideia e eu tenho outra. E aí eu sei quem eu sou. Se a gente não faz esse enfrentamento mais, primeiro que a sociedade inteira se torna fragilizada e depois que eu mesmo me torno frágil, mais frágil. Eu não tenho mais sentido. Eu não sei mais quem eu sou. E pra gente terminar, eu encontrei uma frase lá na sua página pessoal: procuro conceitos. No tempo vago, faço filosofia. O que você quis dizer com isso? E isso te define? Bom, definir é complicado. Porque uma definição é algo que para, algo que fica no tempo. E a gente não para, a gente continua se modificando. Mas é interessante porque, eu não me recordo agora, um filósofo que vai dizer isso, mas ele disse que fazer filosofias é buscar conceitos, é construir conceitos. Então, quando eu começo a construir um conceito do que é amor, do que é felicidade, do que é ao bom, do que é o ser humano, do que é o homem, eu preciso, de certa forma, pensar sobre essas coisas, refletir sobre essas coisas, enfrentar ideias sobre essas coisas. Então, filosofia é cada vez mais tentar buscar conceitos para as coisas e dar respostas para esses conceitos. E aí, quando a gente busca conceito, a gente está buscando resposta. Então, quando a gente está buscando resposta, a gente está buscando sentido. Então, acho que essa ideia de buscar conceitos e no tempo vago fazer filosofia é mais um trocadilho, mas que nos traz para uma ideia de estar sempre buscando entender como funciona o mundo, buscando entender como funcionam as coisas e cada vez mais o que são as coisas, o que é o mundo, quem é o outro que eu estou conversando. Acho que isso é interessante e isso a filosofia ela tenta trazer para a gente. Guilherme, quero agradecer a sua participação, agradecer você ter atendido o nosso convite. Em setembro você vai estar na Unital, né? Numa mesa redonda, é isso? Isso. Fala só um pouquinho pra gente sobre isso. Bom, dia 16 de setembro, sábado, tem... aí é um projeto meu e de um desses professores que me influenciou a chegar na filosofia, que trazer a filosofia mais para o campo das pessoas, abrindo espaço para as pessoas enviarem trabalhos e se inscreverem para assistir. E aí, para quem quer certificado e tudo mais, é interessante porque isso gera algumas horas e isso aí é bom para quem está fazendo o vestibular, tá nas universidades. Mas aí é interessante que é uma oportunidade da gente, dentro da filosofia, expor mais as suas ideias, expor o que está pesquisando, o que está trabalhando, o que tem interesse e ouvir também dos outros. Porque é próprio desse processo que a gente faz a filosofia. Então deixe seus contatos para quem quiser conversar com você sobre filosofia, quem quiser participar do Filosofia na Ágora, também acompanhar as discussões. Bom, o Facebook é Guilherme C. Monteiro. E aí, quem quiser entrar em contato por lá, é só mandar mensagem, mandar convite que eu aceito, numa boa a gente conversa, e aí tá tudo certo. Aí tá tranquilo. Agradecemos ao filósofo Guilherme Monteiro, que nessa data, Dia do Filósofo, conversou um pouco sobre filosofia, sobre modernidade, pós-modernidade e sobre a influência dela nas nossas vidas. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco nós estaremos aqui com o Silésio Tomé do projeto Sertões de Taubaté. Rapidinho, já voltamos. A construtora Araújo Simão atua no mercado imobiliário há 22 anos, criando empreendimentos que trazem solidez, seriedade e profissionalismo. A Araújo Simão oferece projetos inteligentes e mão de obra qualificados, proporcionando um preço de venda competitivo e lucrativo. Hoje são mais de 35 obras, atendendo a todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Sul de Minas. Araújo Simão, Rua Coronel Marcondes de Matos, número 35, Centro de Taubaté. Telefone 3621-4012. Construtora Araújo Simão, excelência em construção. Programa Transparência. Oferecimento Supermercado Itambé, sempre o menor preço.
Supermercado Itambé, mais do que conhecido, é o supermercado mais indicado da cidade. E a fórmula é simples: vende mais barato e tem tudo o que você precisa em suas compras. Supermercado Itambé, atendimento a toda a cidade. Acompanhe suas ofertas, faça suas compras e economize muito mais. Avenida Itambé 345, no Jardim Baronesa. Supermercado Itambé, sempre o menor preço. Modas Marioto. Avenida Voluntário Benedito Sérgio, número 457, Estiva, Taubaté. Telefone 123633 2017. Avenida Voluntário Benedito Sérgio, número 457, Estiva, Taubaté. Nós estamos sempre com você e em muitos lugares, ajudando na limpeza das cidades, se preocupando com o nosso planeta e com o futuro dele. Agora, queremos fazer a diferença na sua empresa com o nosso sistema integrado de serviços especiais. Para nós, o maior orgulho é estar sempre presente. Milclean, agora em nova sede, Rodovia Presidente Dutra, quilômetro 116. Volta com o nosso programa das 6, nessa quarta-feira, 16 de agosto de 2017. Agora eu vou convidar você para subir no ônibus aqui e fazer uma viagem pelos sertões de Taubaté, porque nós vamos conversar com o Silésio Tomé, ele que é idealizador do projeto, é agente turístico da nossa cidade, né? E recentemente eu quero até aproveitar, ouvi dizer que em Taubaté não havia projeto de turismo rural. Realmente não há projeto de turismo rural fomentado pelo poder público. Mas o Silésio está aqui de carne e osso para mostrar para a gente a riqueza do turismo rural da nossa cidade e o quanto importante é esse projeto, né, para poder valorizar o nosso homem do campo, né? E a nossa zona rural, que tem histórias riquíssimas. Silésio, boa noite. Boa noite, André. Prazer estar aqui, viu? Um pouco rouco, mas estou aqui. Rouco porque ele chegou ali até de galocha aqui, gente. Você veio da onde, Silésio? Sim. Oi? Você veio da onde? Veio da roça? Eu vim da roça, hoje direto. Ah, que bacana. Lá no Borba. Opa! Ô Silésio, eu falei que nós vamos viajar aí pelo ônibus, tem imagem aí já. Eu queria que você contasse pro pessoal como que surgiu o projeto Sertões de Taubaté e por que surgiu. Olha, Taubaté ela sempre foi uma cidade, graças a Deus, muito histórica e muito cultural. E eu sempre fiz esse trabalho, mostrar para as pessoas o que tinha na zona rural. Até surgiu uma época que eu pensei o que fazer com isso, aí me veio a ideia, depois mais tarde essa ideia foi levada mais a firme. Até foi até interessante com o cantor Sérgio Reis. Quando ele veio a Taubaté, ele queria conhecer a história de Taubaté e houve alguns problemas com o pessoal do poder público que disse para ele na época que não era problema do poder público fazer esse tipo de trabalho. E aí foi indicado que tinha um camarada da prefeitura chamado Silésio, que esse aí conhecia a área rural e conhecia os monumentos da cidade. E foi interessante que quando eu recebi esse convite, que eu tinha que mostrar a cidade para esse fulano. Mas eu não sabia que era Sérgio Reis. Aí quando de repente me apareceu que era Sérgio Reis, eu fui mostrar durante 2 dias para ele o que Taubaté tem, as riquezas de Taubaté. Ele ficou fascinado com isso e me perguntou, mas por que você não explora isso
Aí eu falei, olha, eu gostaria, seu Sérgio, mas eu não sei como fazer isso. Ele falou, mas você já faz. Só te falta conhecer documentos e leis, mas para isso aí a gente dá um jeito e tal. Então ele me deu força para criar nessa parte, as partes de documento, a parte de papelada disso aí. Mas o trabalho mesmo eu já faço há 25 anos já, de mostrar a zona rural que Taubaté tem. Eu costumo dizer, André, o seguinte, que o que você me perguntar se Taubaté tem, eu vou te responder para você, já teve ou tem. O que você me perguntar, tá? Então Taubaté, ele tem tudo, ou já teve tudo. E ele tem muitas riquezas históricas que em lugar nenhum do Brasil tem, Taubaté tem. Aí, aproveitando esse conhecimento de estudar a história, que eu estudo a história de Taubaté há quase 45 anos, e aí eu resolvi criar esse projeto com a ajuda do Sérgio Reis na época, de levar o taubatiano a conhecer a fantástica cidade que nós temos e vivemos. E é interessante, André, que eu acredito que 1% da população de Taubaté conheça Taubaté. Os outros 99% não sabem o que é Taubaté. Nem imaginam o que é Taubaté. É uma cidade que tem tudo. Então aí eu criei esse projeto de pegar essas pessoas, entrar num ônibus e de dentro do ônibus eu mostrar toda essa riqueza para a pessoa, levar a pessoa, mostrar por documento e mostrar o que a cidade de Taubaté tem ou já teve. Hoje, se a gente perguntar para uma pessoa, você quer conhecer história? A pessoa às vezes talvez fala, não, eu não quero conhecer história. Mas se você mesclar história com a comida caipira, com um frango caipira, com uma cachaçinha no alambique, passar em uma cachoeira, entrar numa fazenda histórica, entrar numa caverna, ver uma cachoeira enorme caindo sobre sua cabeça, você poder tomar um banho e ao mesmo tempo beber dessa água, aí você fala, nossa, muda tudo. Tá? É a mesma coisa de uma criança, quer fazer uma coisa, você dá uma balinha para ele. Mas o objetivo não é a balinha, é você conduzir aquela criança. Então o objetivo dos Sertões de Taubaté é resgatar esse valor caipira que tem a cidade de Taubaté. E isso aí a gente faz durante o dia todo com o turista dentro desse ônibus. O turista depois, quando ele desce do ônibus no final da tarde, ele fala, nossa, eu não sabia que a cidade tinha isso. Então, você só pode amar alguma coisa ou deixar de amar se você conhecer. Então eu acho que o taubatiano não ama Taubaté porque ele não conhece Taubaté. A partir do momento que ele conhece Taubaté, e o Sertões de Taubaté faz exatamente esse trabalho, resgatar esse valor e mostrar o quanto é importante amar essa cidade. Esse público que você atende é o taubatiano que é turista na própria cidade ou além de Sérgio Reis está vindo gente de fora também? Vem gente de fora porque a cidade de Taubaté ela é amada no Brasil todo. Se você jovem estuda a história aqui em Taubaté, ou se você estuda a história lá em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, seja lá onde for, você nunca vai poder dizer eu sou historiador se você não passar em Taubaté. Aí a partir do momento que você passar em Taubaté, você poder falar eu sou historiador. Tá? Faculdade nenhuma do Brasil vai te ensinar história se você não conhecer Taubaté, que é a capital da história. Então vem muita gente de São Paulo, vem muita gente de várias cidades. Tanto que o maior público que nós temos nos Sertões de Taubaté hoje, em primeiro lugar, lógico, Taubaté. Segundo lugar, o maior público é São Paulo. Em terceiro lugar, São José dos Campos, daí por diante. Então, quase que as outras cidades alcançam o público de Taubaté. Então você que está em casa nos assistindo, sentado no sofá ou na sua cadeira, ponha um cinto aí de segurança, tranquilo, porque o ônibus vai devagar e o Silésio vai mostrar para a gente agora, vai ser o nosso guia, começando aqui pelos tópicos que nós separamos, e separamos imagem para você, né? E você vê quanto rico são os nossos sertões. Silésio, na área do turismo religioso, Taubatiano está acostumado à Igreja de Santa Terezinha e à Capela da Catedral de São Francisco, e alguns conhecem ali a Capela do Pilar, mas na roça temos muito mais monumentos religiosos e a fé do próprio homem caipira, né? Sim, nós temos, por exemplo, a Igreja de Nossa Senhora dos Remédios.
Ela é a mais antiga da zona rural, ela é de 1765, então ela tem uma história fantástica. Além da história religiosa dela, além dos dogmas que ela apresenta para a gente, ela também tem o valor cultural, porque foi lá que Mazzaropi, quando morava em Taubaté, frequentava, e lá que Mazzaropi fez grande parte dos filmes, inclusive o encerramento do filme O Lamparina foi na igreja de Nossa Senhora dos Remédios. Conhecemos então a história de todas as capelas, e todas elas têm um porquê do seu nome, e todas elas têm um porquê da sua história. Não só a história de fé, mas a história mesmo da cidade, todas elas se revelam. Por exemplo, você fala assim, uma capela de Nossa Senhora do Bom Parto, ela é de 1893. Ela tem o porquê se chamar aquele nome, ela tem o porquê se revelar o nome Sete Voltas nela. Sete Voltas está na capela Nossa Senhora do Bom Parto porque essa capela foi construída por um cidadão chamado José Porfírio da Costa no ano de 1893, e ele tinha um dom ao Espírito Santo, que são 7 dons: sabedoria, inteligência, ciência, conselho, fortaleza, piedade e temor de Deus. Então ele tinha essa fé nesses 7 dons do Espírito Santo, e ele resolveu construir essa capela na 7ª curva, vamos dizer assim, o jeito caipira, na 7ª curva da sua casa, e para se chegar nessa capela se dava 7 voltas, por isso o nome 7 voltas, e todas elas têm o porquê. Eu costumo dizer que hoje em dia o pessoal inventa coisa, mas antigamente tudo tinha um porquê, o nome da capela, o nome do bairro, o porquê disso, o porquê daquilo. Então toda a nossa cidade tem uma história para chegar a essa fantástica cidade que nós temos. Então o turismo religioso é muito bacana, você saber que uma igreja de Santa Terezinha ela é a 2ª do mundo, tá? Ela é uma das igrejas mais visitadas, fora a Basílica de Aparecida, fora Frei Galvão, ela vem sendo uma das mais visitadas que nós temos. Nós temos uma igreja de Sacramentina, talvez o pessoal, alguma parte não sabe, que é uma igreja onde as freiras ficam em oração dia e noite. Enquanto nós estamos conversando, eles estão em oração. Então é muito visitada. Nós temos uma igreja do Rosário, que foi construída pelos homens, os negros, os escravos da cidade de Taubaté. Então, Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, que o pessoal chama Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. A igreja do Pilar, que se encontra fechada agora, ela tem a mesma história da própria cidade, parada de bandeirante. Então, tudo na cidade de Taubaté, eu costumo dizer e provo, tudo em Taubaté dá para fazer turismo pedagógico, religioso, histórico, de aventura, tudo que você pensar, Taubaté dá para fazer turismo. Então a cidade aqui ela é super fantástica. Nesse passeio turístico que você está fazendo com o Silésio pela cidade, pelos sertões, a nossa zona rural tem importantes momentos em que ela também fez parte da história de Taubaté, não só como um centro, como você falou, a saída dos bandeirantes da Capela do Pilar, mas lá na zona rural nós temos aí, por exemplo, a Caverna do Grafite, né? Que muita gente agora começa a descobrir essa Caverna do Grafite. Inclusive já fizemos filme lá, né, Alex Gafanha e o Manuel Messias. Conta um pouco pra gente essa história dessa caverna. A Caverna do Grafite, ela foi explorada de 1940 a 1948. Ali é uma região muito rica em grafite, desde o Mojolinho até o bairro do Macuco. E havia uma fábrica que beneficiava esse grafite no bairro do Poço Frio, chamada Usina Vaticano. A Usina Vaticano, ela beneficiava esse grafite, e esse grafite era vendido por uma firma chamada John Faber. A John Faber, ela fabricava o lápis da Faber-Castell. Então ela foi muito rica nessa época. Então o grafite era beneficiado, o pó preto dele. Depois daquele pó preto dele, ele ia para Minas Gerais, e depois de Minas Gerais vendido, digamos assim, para o mundo inteiro aquele grafite. Eram centenas de cavernas, de gruta igual aquela, centenas de minas. Hoje nós temos 2, e essa aí é preparada para receber o turismo. Se você pudesse tirar uma pedra dela, pudesse, porque não se pode, você tira uma pedra e escreve normalmente no teu caderno, porque ela é um lápis. E o grafite, a gente brinca dizendo que o grafite é o primo pobre do diamante, porque em 20 milhões de anos de opressão, o grafite passa a ser diamante, porque o grafite ele é uma forma alotrópica do átomo do carbono C, e o grafite é apenas carbono C.
O diamante é a pedra mais dura do mundo e o grafite talvez uma das mais moles do mundo, mas eles são parentesco, tá? Então é uma coisa muito fantástica a gente saber que Taubaté tinha essa riqueza enorme. Então a gente preserva aquilo lá. Às vezes é até bom falar, André, que o pessoal antigamente falava assim, nossa, a gente entrava naquilo lá. Na verdade ninguém entrava, era abandonado. Depois, através do turismo, nós trancamos ela hoje, ela tem uma grade, simplesmente para impedir vandalismo. Que hoje, infelizmente, o ser humano tem uma mania muito feia. Ele conhece um monumento, depois ele quer ir lá pichar, escrever, destruir e tal. Então nós preservamos ela trancada, mas a partir do momento que alguém queira conhecer ela no turismo, claro que no turismo conhece, mas queira conhecer por estudo, falar para mim, eu vou lá e abro essa caverna com o maior prazer para a pessoa estudar. Então ela não foi lacrada, ela foi simplesmente fechada para ser preservado um monumento histórico. E Taubaté sabe muito bem disso, que se não preservar, o pessoal destrói mesmo. Então ela é muito rica, essa caverna, sobre o grafite de Taubaté. Riqueza também histórica na questão da Revolução de 32, na questão do caminho do ouro também, né? Sim. Que a nossa zona rural tem. Eu gostaria que você contasse, por exemplo, o bairro do Registro tem um nome por algum motivo, né? Inclusive é curioso, hoje à noite eu já estarei lançando no nosso Face já, falando a história do bairro do Registro. Olha que coincidência, né? O bairro do Registro é o bairro mais antigo que tem em Taubaté. Registro, ele vem da palavra exatamente do tempo da descoberta do ouro, que o ouro vinha para Taubaté, para a Casa de Fundição, em 1695. Então havia no bairro do Registro uma alfândega que impedia que as pessoas fugissem com o ouro de Taubaté sem pagar o quinto para a coroa portuguesa. Então ali todo o ouro era escoado para o mar, para Portugal, porque era o único meio de transporte que existia navio. Então havia alfândega ali, porque para as pessoas separado, para verificar o que a pessoa estava saindo com o ouro e se tinha pagado o quinto, 20% para a coroa portuguesa. Então existia dois bairros, a caminho do mar. O registro, onde se registrava o ouro, e além do registro, mato dentro ou mata dentro, e depois o mar. Então o registro ele é o mais antigo, que o nome vem do tempo do Império. E o registro não era somente aquele pequeno bairro que nós conhecemos hoje. O primeiro bairro na região em direção ao mar, todo ele chamava Registro, o primeiro, e o segundo, todo ele chamava-se Mato Dentro ou Mata Dentro, para chegar no bairro do Registro. Então o Registro ele é o bairro mais antigo, vem do tempo do Império, o nome Registro, por causa da alfândega do rei de Portugal. Tá bom a viagem aí? Olha, o Celésio dando pra gente aqui uma aula do que é, né, a riqueza da nossa história, da nossa cultura rural, da nossa cidade. Riqueza também que nós encontramos na questão ambiental, né, Celésio? A nossa Mata Atlântica, aqui da zona rural, é muito rica, né? Sim. Que espécies nós temos de fauna e flora que o Taubateano ainda não conhece? Olha, nós temos quase toda a fauna e flora que o Brasil tem, nós temos quase toda ela. E no passeio eu mostro muito para o pessoal, principalmente puxando para o nosso lado, a Serra do Quebra-Cangalha, que é uma das maiores riquezas que nós temos, que ela começa aqui em Taubaté, termina em Cunha, depois de Cunha segue a Serra da Bocaina, indo até o Rio de Janeiro. E também mostrando a bacia do Rio Una, essa que mais nos interessa, que é as águas que abastece Taubaté hoje, nos seus 25%, apenas a bacia do Rio Una. Poderia abastecer muito mais se houvesse um trabalho, se houvesse um tratamento, se houvesse uma preservação. Recentemente nós recebemos aqui nos Sertões de Taubaté a Regina Casé, que veio fazer um trabalho sobre a SOS Mata Atlântica e conhecer a bacia do Rio Una. E recentemente a gente vê algumas pessoas aí falando que fez trabalho na bacia do Rio Una, que faz trabalho, tem gente que foi até reeleito sobre a bacia do Rio Una, não foi porcaria nenhuma, tá? A bacia do Rio Una ela continua mesmo lá, muita falta da mata ciliar, muito abandono, porque há muito tempo atrás a bacia do Rio Una ela abastecia Taubaté em 100%. Claro que a cidade cresceu,
mas se houvesse um trabalho firme mesmo, talvez abastecesse muito mais. E eu costumo dizer para o turista que recentemente, não sei, 1 ano e meio, 2 anos atrás, houve um problema com uma represa em Jacareí e que veio a contaminar o problema de areia, não sou muito especialista nessa parte aí, do Paraíba. E quase toda a cidade do Vale do Paraíba ficou de 1 dia a 2 dias sem água por causa do Paraíba. E Taubaté não ficou nenhum dia. Por quê? O Rio Una supriu exatamente essa ausência. Então, se houvesse um trabalho sério, forte, firme mesmo e verdadeiro, o Rio Una poderia voltar, digamos assim, a abastecer 50%, 40% da cidade de Taubaté. Então a gente mostra toda essa riqueza de fauna e flora para o turismo também, quando vai conhecer os sertões de Taubaté. Fora o Rio Una, nós temos aí o Ribeirão do Itaim, né, também, que é um importante afluente que acaba as águas chegando ao Paraíba, e tantos outros córregos, fontes e rios por essas serras, né? Sim, o Itaim, ele é uma dessas vertentes que abastece o Rio Una. Então, todas elas em Taubaté, toda a bacia e subbacia do Rio Una, todas elas têm um valor pelo abastecimento da cidade e também tem um valor cultural e histórico. Itaim quer dizer pedra pequena, que é a linguagem dos verdadeiros taubatianos, que são os índios guaianás. Então, os índios guaianás vivendo naquela região, então eles tinham os nomes que ainda preserva na zona rural, como Itaim, pedra pequena, como Cavaro Canguera, cabeça de cavalo, carcaça de cavalo, como Itapicirica, pedras escorregadias. Então a gente ainda tem ainda essas riquezas culturais e esses nomes que são preservados na zona rural. Itaim, um deles que pertenceu aos índios guaianás. Aproveitando aqui o gancho que o Silésio deu, Câmara Municipal, por favor, vamos corrigir um erro histórico e retornar o nome da Avenida Faria Lima, quem de direito, Avenida Cavalo Canguera, os nossos indígenas, que são os verdadeiros fundadores da nossa cidade, merecem ser respeitados e ter um nome indígena no local. Porque quem foi Faria Lima, o que fez por Taubaté? Não sabemos, né? Então, a gente está nessa campanha, assim, para poder voltar, assim como voltar o nome da Avenida Brasil, Jardim das Nações, porque John Kennedy não pôs o pé em Taubaté. Acho que ele nem sabe que Taubaté existe no mapa, né? Nem soube, né? Que Taubaté existia no mapa quando morreu. Mas voltando aqui, eu aproveito para dar uma parada nesse ônibus, porque nós vamos descer em uma das fazendas aqui que o Silésio tem esse contato com o pessoal, e nós vamos entrar na questão da gastronomia e da culinária. Nós temos uma culinária muito rica, né, Silésio? Começando pelo aquele feijãozinho no fogão de lenha, né? Graças a Deus a gente tem uma culinária. Ela não é muito definida exatamente porque, pelo valor cultural da cidade, a cidade não deu muito valor a isso. Mas uns falam que o bolinho caipira não sei da onde, fala isso, tal. Então a gente tem uma riqueza gastronômica muito grande. O que falta é Taubaté se empenhar e dizer, olha, esse é um prato típico taubatiano e esse nós vamos preservar ele. Num dos trabalhos mesmo, eu já falava ainda para o pessoal que o Taubaté foi durante muito tempo conhecido como a terra do içá. Içá é aquela formiga, né? Então o Taubaté ficou muito tempo conhecido que o taubatiano adorava o içá e ainda adora içá. E depois foi muito bem reforçada por Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, nosso grande escritor, Monteiro Lobato adorava içá. E tanto que uma época ele falou que o içá ele era o caviar dos pobres. Então o Taubaté ficou muito conhecido por essa gastronomia do içá. Depois o içá foi se tornar famoso lá em Silveira, pelo CIR. Depois, agora recentemente, eles criaram alguma coisa em Lagoinha a respeito do içá. Mas a capital do içá é Taubaté. E o taubatiano se esqueceu de fazer um trabalho de preservar isso aí. A comida caipira, a comida tropeira. Então, tudo isso é alguém de Taubaté pegar esse valor cultural e gastronômico e investir nisso. Então, os sertões de Taubaté, ele dá uma pitadinha aqui, uma pitadinha ali, para fazer com que o taubatiano ame mais a cidade e dê valor a essa gastronomia. Quem vai viajar para os sertões de Taubaté, quando chega na hora do almoço, ele fica abismado, porque o que ele vai comer lá? Arroz, feijão, frango caipira no fogão de lenha, uma couve, um angu, um virado, coisa assim. Então, são coisas que são tipicamente taubatiana
e que muitas vezes Taubaté não valoriza essa riqueza gastronômica que Taubaté tem. É muito bacana. Mas a gente está fazendo um trabalho, André, e nas feiras que a gente faz, nos eventos que a gente faz, mostrando essa riqueza de Taubaté. Por exemplo, você vai tomar um café da tarde nos sertões de Taubaté, você come o bolo de fubá, as broas lá, mas a gente nunca deixa de servir o bolinho de chuva, porque o bolinho de chuva, ele é uma coisa tipicamente taubatina. E a pessoa quando vai comer fala, nossa, quantos anos eu não comi o bolinho de chuva, e olha que nem está chovendo. Então, é o prato principal dos sertões de Taubaté, é o bolinho de chuva. Celésio, qual é o impacto hoje, já diante desse tempo que o projeto está implantado, na economia desses sítios, dessas chácaras, dessas fazendas? Eu sei que tem uma economia também que já estava ali reprimida e você vem escondendo, mostrando para a cidade que existe, né? Por exemplo, produção de cachaça na nossa cidade, né? Também tem, né? Sim, tem bastante produção de cachaça. Quando a gente foi começar com o projeto mesmo para a prática, muitas pessoas mostrou desconfiança. Por quê? Porque praticamente todo o governo que passou, o governo municipal, se falava, agora vamos criar o roteiro turístico caipira. Lançava esse projeto, nunca saiu. Lança o outro, nunca saía. Dava curso, nunca saiu. E quando a gente foi começar mesmo, vindo da gente próprio, as pessoas mostraram uma certa desconfiança. Mas a partir do momento que a gente rodou com o ônibus para a zona rural, o pessoal viu lá o bondão Sertões de Taubaté, aí começaram a falar, nossa, parece que agora é sério. Começando com 6 pessoas, 6 receptivos apenas. Hoje nós podemos dizer que nós temos 70, 80, 90 e pessoas e mais pessoas querendo que o ônibus entre na sua chácara, entre no seu sítio, entre na sua fazenda. Inclusive essa semana foi muita surpresa para mim. Eu estava lá em Lorena e recebi um telefonema do vice-prefeito Edson, dizendo que alguém lá do bairro do Pinhal estava procurando a prefeitura pedindo que esse ônibus entrasse no sítio dela lá no Pinhal. Acho que muitas pessoas confundem e acham que os sertões de Taubaté pertencem à prefeitura, e não pertence, tá? A prefeitura às vezes dá algum apoio para a gente, mas não é da prefeitura, é uma MEI cuja nós pagamos imposto normalmente, uma MEI do Simples Nacional, então eu pago mensalmente imposto por isso. Então pessoas e mais pessoas procuram, porque quer que o turismo vá lá para vender o seu queijo, para vender o seu doce, para vender o seu frango caipira, para vender sua laranja, para vender sua banana, para receber o turista, e às vezes nem vende nada porque quer ver aquele turista lá no seu sítio. E aí é interessante uma coisa, André, o pessoal me pergunta, quem é esse público que vai nos sertões de Taubaté? Muitas pessoas pensam assim, é os pobrezinhos. Não é, André, não é, tá? Embora a gente pensava também que fosse. Lá quem vai lá? Vai general, vai coronel, vai gente da alta, né? Nós já recebemos, por exemplo, a família Matarazzo em peso com o ônibus deles aqui em Taubaté. São pessoas de alto poder aquisitivo, médio poder aquisitivo, mas qualquer pessoa pode ir, desde que a pessoa esteja interessado em conhecer história, cultura e esteja interessado em preservar os valores que tem em Taubaté. Eu costumo brincar com o turista dizendo que você nunca vai achar um cartão dos sertões de Taubaté pregado na porta de um bar. Você não vai achar, porque nós não fazemos propaganda desse tipo. Nós convidamos você, André, e você que vai trabalhar para mim depois. É você que vai dizer, olha, vai lá nos sertões de Taubaté porque eu já fui. Então você vai levar a pessoa do seu nível. Você vai mandar para lá para mim pessoa do seu nível. Pessoas que queiram interessado a conhecer esses valores histórico e cultural que Taubaté tem. Então são pessoas que hoje está gerando uma economia muito grande. Então cada vez que o ônibus dá a sua volta na zona rural, 100 km que percorre a zona rural, 36 famílias recebem o seu din-din. E o homem, ele tem que ter um interesse. Tem que ter. Todo mundo tem que ter o seu interesse. E a partir do momento que eu chamo você para trabalhar para os sertões e você vai levar um din-din, André, você vai ter um interesse. Eu vou ganhar um dinheirinho. E tem que ganhar mesmo, é justo.
tá? Então o Sertões de Taubaté, ele não tem nenhum funcionário, nenhum, mas ele tem uns 70, 80 parceiros. Eu ganho dinheiro, você ganha, ele ganha, o Cicrano ganha, o Fertano ganha. Então gera uma economia para a cidade. Se gerasse mais Sertões de Taubaté, se houvesse mais empenho, mais apoio, mais força do poder público, poderia gerar muito grande. Eu faço pesquisa, André, e vejo que cada turista, quando ele vai para o Sertões de Taubaté, cada pessoa gasta no mínimo R$200. Se são 50 pessoas gastando R$200, cada volta que o ônibus dá, se o ônibus der 10 voltas, cada um gastando R$200, aí eu não sou matemático para ver isso aí. Quanto geraria para a cidade de Taubaté? Taubaté nunca vai deixar de ser uma cidade industrial, nem pode, mas dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Que invista 90%, 99% na indústria, mas que dê 1% para o turismo, que o turismo por si, Taubaté não precisa criar milhões. Taubaté não precisa de um especialista aqui não, tá? Especialista já existe. É só fazer um pontinho só que falta no turismo, que o turismo em Taubaté acontece, porque nós já temos tudo pronto. Não precisa chamar especialista lá da França, o especialista turista vai vir em Taubaté. Ele vai ficar boiando aqui, tá? Porque aqui em Taubaté já tem tudo pronto. Falta o poder público criar uma vaga de estacionamento lá na Praça de Santa Terezinha, que eu sempre pedi e nunca foi criado. Porque vem gente da terceira idade, digamos, do mundo todo para conhecer a igreja de Santa Terezinha. Não tem onde encostar o bondão, porque não pode encostar, porque não tem uma vaga dizendo um ônibus de turismo. Um só. Não tem. Tem lugar que não tem onde o ônibus parar num restaurante para o turista almoçar, porque não tem uma vaga para ele parar ali. Tem rua que não cabe ele, porque ele é proibido de entrar. Então tem coisa... Bem, não vou falar sobre isso, tá? Vamos outra coisa. Gente, você vê, a viagem foi rápida, né? Você pode conhecer muito mais sobre o projeto Sertões de Taubaté com o Silésio. Ele faz mensalmente, está quase quinzenalmente, né, Silésio? Isso daí. Eu gostaria que você deixasse os contatos, a agenda para o pessoal que quer acompanhar, que curtiu com a gente essa viagem de meia hora aqui no programa das 6, porque o nosso programa está quase acabando. Por favor. O mais fácil mesmo é via internet. A gente é do sertão, mas a gente é chique. A gente tem internet lá. Então, acesse Sertões de Taubaté ou acesse Silésio Tomé. Lá você vai conhecer toda a viagem que a gente vai. E tem uma coisa interessante, você vai viajar, depois a gente fotografa você, filma você e lança você na internet com a sua autorização, e você vai poder ver durante a semana inteira aquelas pessoas que viajou. Então, se você acessar Silésio Tomé ou Sertões de Taubaté, você vai conhecer tudo isso que eu estou falando. E também tem um telefone, que é o 996-76-4106. Para viajar, André, é somente agendado com um tempo de... Você tem que agendar com tempo antes para você conseguir vaga. Por exemplo, vaga agora é somente para setembro. Agosto já está todo preenchido. E setembro ainda tem algumas vagas lá no finalzinho de setembro. Então você tem que agendar para você. Não adianta você ir num lugar e falar, vou viajar para o Sertões. Não, se você não tiver agendado, você não viaja. Porque o ônibus só anda com as 50 pessoas pré-agendado. Aí você consegue. Então acesse na internet Sertões de Taubaté ou Silésio Tomé e você vai conhecer que você mora na cidade mais fantástica do mundo. E no dia 22 agora de agosto, se você quiser conhecer o Silésio pessoalmente, você vai estar dando a honra de também parabenizá-lo. Vai ser um dos homenageados aqui no mês do folclore na nossa cidade, no Teatro Metrópole, né? Junto com tantos outros nomes que fazem parte da nossa cultura popular, da nossa riquíssima cultura taubatiana. Então você pode ir no Teatro Metrópole, 19 horas, né? 19 horas. Às 19 horas de 22, semana que vem agora, o Silésio é um dos homenageados. Então é a oportunidade de conhecê-lo e de repente já agendar aí a sua viagem pelos sertões. Porque a nossa viagem está acabando, eu já vou ligar aqui de volta o nosso ônibus aqui, chamar o Marcelo para poder chamar a vinheta, para poder a gente se despedir de você, mas amanhã nós estamos de volta aqui no programa das 6, novamente na TV Cidade. Para você uma boa noite e até amanhã.